Este vídeo eu vou falar sobre a humanização do parto e as evidências científicas. Eu sou Maria Joana, sou professora de enfermagem obstétrica. Bom, em busca de aprimorar o atendimento e melhorar os resultados no ciclo gravídico puerperal, foram lançados inúmeros programas de saúde e protocolos assistenciais por pesquisadores. Desses ressaltam as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e do Ministério da Saúde, desde quando lançaram o Guia Prático para Assistência ao Parto Normal em 1996. O que é então uma evidência científica? A evidência científica são elementos que são utilizados para apoiar ou refutar uma hipótese ou uma teoria científica. Uma evidência ela deve ser sempre uma evidência empírica, obtida e interpretada de acordo com o método científico. É passível, sim, claro, portanto, de repetição por outros cientistas em locais diferentes daquele onde foi realizada originalmente a pesquisa. Bom, os padrões das evidências científicas podem variar de acordo com o campo de pesquisa, mas a força de uma evidência é geralmente baseada em estatística e no controle científico. Bom, as evidências científicas no parto, por exemplo, eu vou citar aqui algumas evidências científicas. E, por exemplo, o acolhimento. Uma parturiente, quando ela é bem acolhida, desde a fase inicial do trabalho de parto, esta estará menos propensa ao uso de analgesias e ocitóxicos durante a evolução do parto. São inúmeros os danos que são causados pelos ocitóxicos no período inicial do trabalho de parto. Sabe aquele sorinho que contém a ocitocina? É assim que a gente diz que são os ocitóxicos, né? E aí, por exemplo, a taxistolia, ele pode causar a taxistolia, que aumenta a percepção da dor. Então, a parturiente ela vai ter mais dor, porque a ocitocina provoca, aumenta mais as contrações. A taquicardia, por exemplo, é também um dano causado pela ocitocina. A taquicardia materna que leva a fetal e que faz sofrimento fetal. E o parto precipitado, a ocitocina também causa parto precipitado, que são riscos para lacerações. Então, a evidência científica mostra que um bom acolhimento, a parturiente, ela está menos propensa ao uso de ocitose. Uma outra evidência é realizar episiotomia, por exemplo, é um procedimento no qual se fazia em todas as primigestas, era rotina. Acreditava que ampliando o canal do parto evitaria lacerações e ajudaria o bebê a nascer mais rapidamente. Mas as evidências comprovam que não há necessidade desse corte, né? Porque as lacerações elas podem ser evitadas quando se protege melhor o períneo e quando a parturiente se prepara, ela prepara o períneo para ter um parto normal. Uma outra conduta é seccionar o cordão umbilical mais tardiamente, ou pelo menos aguardar 3 minutos. Diversos estudos mostram os benefícios de fazer a secção do cordão umbilical só depois que este realmente pare de pulsar ou aguardar pelo menos 3 minutos após o nascimento. Porque sabe qual é o benefício? Menor índice de anemia neonatal ou até o primeiro ano de vida do recém-nascido. Porque quando se espera pelo menos 3 minutos para seccionar o cordão umbilical, o bebê ele recebe mais sangue da placenta, que vem através do cordão umbilical. Então, ele tem um aporte maior de oxigenação. Ele faz também a transmissão, a transferência da respiração
intra para extrauterina com mais facilidade. Uma outra evidência comprovada é a imersão na água durante o trabalho de parto. Podemos citar com segurança que quando a parturiente ela fica na água na fase ativa do trabalho de parto, seja duchas ou banheira de hidromassagem, ela tem mais conforto e mais bem-estar. Então contribui até para um trabalho de parto sem distócias, porque o efeito relaxante da água diminui a necessidade de métodos farmacológicos, como por exemplo a água traz o relaxamento ao assoalho pélvico e traz, né, bem-estar à parturiente e desestimula, portanto, a realização de episiotomias. Uma outra evidência é a deambulação. É o trabalho de parto mais ativo, contribui muito para a evolução mais rápida, sem intervenção desnecessária e sem distócias. Nos casos em que a deambulação não foi feita, que não é favorecida, o útero fica, a atividade do útero, né, fica prejudicada pela redução do fluxo sanguíneo e placentário, além do aumento de tempo de trabalho de parto. Então veja o quanto é importante a deambulação. E foi através de evidências científicas, de estudos que comprovaram que a deambulação durante o trabalho de parto contribui muito para um trabalho de parto mais ativo, sem intervenções. Uma outra evidência é a mudança de posição no momento da expulsão, que é o segundo período clínico do parto, porque pode até a mudança de posição tirar de uma distócia, no caso de uma distócia de ombro, quando se modifica a posição da parturiente, é desfeita a distócia de ombro e o feto libera o ombro, né? É importante verificar que quando há essa mudança de posição, o parto acontece rapidamente, mais rapidamente. Bom, em todos os procedimentos que vamos utilizar, devemos sempre pensar no bem-estar do feto, no comprometimento que ele vai ter, como por exemplo, que eu citei o uso da ocitocina, que leva a uma taquicardia fetal e consequentemente provoca aí, né, esse sofrimento fetal, às vezes até irreversível. E então é importante pensar em todos esses procedimentos que são realizados e que atualmente estudos comprovam que muitos não são necessários. O que são estudos randomizados? Um estudo clínico randomizado é uma das ferramentas mais poderosas para obter as evidências científicas no cuidado à saúde. Apesar de algumas possíveis variações, baseia-se na comparação entre duas ou mais intervenções, as quais são controladas por pesquisadores e aplicadas de forma aleatória em um grupo de participantes. Aqui eu apresento a bibliografia consultada e obrigada. E se você gostou, se inscreva em meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe sua mensagem. Obrigada mais uma vez.